Gênesis capítulo 4, somente o versículo 9. Diz assim o texto sagrado: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Esse texto é bem conhecido e nós sabemos muito bem do que se refere. Quando a Bíblia traz para nós esse conceito de rompimento pela intransigência, pelo ódio, pela ação que ultrapassa qualquer expectativa que se possa imaginar. O exemplo que temos aqui é a resposta de Caim: não sei, o que eu tenho acaso com essa situação? Não tem nada a ver com isso, pouco me importa, não tenho nada a ver com essa história. Nós sabemos que quando o homem se coloca numa atitude de contrário, é justamente esse princípio que está colocando ele totalmente envolvido dentro da situação. Quando o ser humano ele não parte, ele não reage pela posição da qual ele recebeu de Deus, quando ele não interage dentro da sua comunidade, dentro da sua igreja, dentro da sua sociedade, ele vai trazer essa resposta: não tem nada a ver com essa história. Mas Deus não vê dessa forma, não. Nós temos vivido num tempo onde nós conseguimos perceber que tirar o time de campo, tirar o corpo da responsabilidade, às vezes é o que nós mais gostamos de fazer, mas Deus não gosta dessa atitude, e nem tampouco se agrada com ela. Mateus capítulo 27, versículo 24, nós vamos ver outro exemplo. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Pilatos, quando viu que o tumulto era maior do que o exercício da justiça, o que ele fez? Lavou as mãos. Um livro antigo, contando a noção dos primórdios, ele faz uma citação de Flávio Joséfo, que era um historiador, que alguns presumem que ele se converte depois. E dizem que Pôncio Pilatos, quando estava à beira da morte, ele lavava as suas mãos, e então ficava olhando para as suas mãos o tempo todo, e esse livro diz que Pilatos ficou um lunático, um maluco, ficou louco, ficou doido, bateu as bielas todas. Esse livro conta que Pôncio Pilatos lavava as mãos dia e noite, e todas as vezes que ele lavava as mãos, ele olhava para as suas mãos e via nas suas mãos imundície. Flávio Joséfo não diz o caso e nem une ao texto que nós vimos, que nós acabamos de ler, mas a loucura pode trazer, e a pessoa pode ter alucinações e ver o que não deve mesmo, pode, mas uma coisa é certa: é muita coincidência que Pôncio Pilatos, logo ele tenha tido essa atitude. Não é muito estranho? E a história conta que ele em todo o tempo lavava as mãos e estava em tremendo desespero. Mas o engraçado que o livro conta é que ele não tinha desespero contra o seu rosto, porque sua barba, seu cabelo cresceu. Ele não tinha desespero quanto aos seus pés, que viviam constantemente sujos. O problema dele estava com as mãos. Porque a mão para um juiz, o texto diz: não suje tuas mãos de sangue. Mas nós estamos vendo que ele tinha poder para livrar Jesus da morte, mas optou em fazer o quê? Tirar o corpo fora. Disse: olha, gente, vocês querem, vocês vão fazer, eu estou lavando as minhas mãos. Não quis assumir responsabilidade nenhuma por causa do tumulto, porque os outros dizem, porque é assim que se faz. Este exemplo também não é um dos exemplos dos melhores possíveis, mas ainda tem outro exemplo. Evangelho de João, capítulo 19.
versículo 23 e 24. Diz assim o texto sagrado: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para que se cumprir o que diz a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Salmo 22, 18 diz isso. Assim, pois, o fizeram os soldados. Nós acabamos de ver o texto que o Yuri leu de Colossenses 2. E quando nós olhamos e nos comparamos com a cruz, nós olhamos no ato mais sublime. A Bíblia diz que todas as coisas Deus trouxe em loco e em foco naquele momento, unindo tudo que estava no céu, na terra, no inferno, debaixo da terra, tudo na obra da cruz de Cristo. Mas a Bíblia diz que tinha 4 soldados lá que estavam preocupados com o quê? Com os despojos do crucificado, com as roupas dele. O que eles estavam preocupados? Quem ia ficar com a roupa de Jesus? Gente, diante daqueles soldados estava a maior ação do mundo. Diante daqueles soldados estava foco, coisa que eu no meu coração desejaria: chorar e prantear o meu Senhor crucificado. Eu desejaria profundamente, ainda que não tivesse a revelação e pudesse tê-la depois, mas eu choraria amargamente se eu visse o meu Senhor crucificado. Porque hoje, só lembrando, já me penitencio tremendamente, porque foi pelo meu pecado que ele foi até a cruz, foi pela minha transgressão. Agora você vê, mano, esses 4 estão diante do maior fato histórico do universo. Antes de anjos, antes de principados, antes de potestades, e eles estavam preocupados com o quê? Uma peça de roupa, com uma túnica sem costura. Amados, todos os exemplos que o pastor traz nessa noite são exemplos ruins, são exemplos péssimos. Caim, péssimo exemplo. Pôncio Pilatos, péssimo exemplo. Tendo autoridade e poder para fazer justiça, nega o efeito da justiça por medo. Caim, sabendo que tinha desferido um golpe, matado o seu irmão, chega diante de Deus e diz: não tem nada a ver com essa história. E os soldados que estavam naquele lugar, contemplando algo sublime e extraordinário, o que acontece com eles? Não percebem nada. Mas eu me assustaria muito, irmãos, de todo o meu coração, porque todos esses exemplos trazem exemplos de homens pecadores, de homens que, com exceção aqui, eu não sei o que aconteceu com a loucura de Pilatos, e nem tampouco com os ladrões, mas homens destinados à ira de Deus, ao inferno, a serem destruídos. Mas quando eu olho para isso, digo: eles realmente não tinham como perceber nada. Mas o que me dói é quando eu olho para a igreja hoje e vejo conduta dentro da igreja como destes homens. Aí eu me dou. Quando eu vejo as circunstâncias, as necessidades, o compromisso, e nós batendo o ombro, porque eu não tenho nada a ver com isso. Quando nós vimos o necessitado e não acudimos, quando nós vimos o enfermo e não visitamos, quando nós vimos o presidiário e extorquimos, com palavras, com ações. Nós olhamos exemplos péssimos, ruins demais, mas muitas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós, irmãos. Se nós às vezes agimos desse jeito, será que você lá no seu serviço não dá de ombro, quando vê que os adolescentes na sua escola estão se enxafurdando na droga, mas você não pode fazer nada? Quem que disse que você não pode fazer nada? Será que você não vê que na rua sua tem gente ali deitando e rolando contra, aprontando todo o tempo, e você não pode fazer nada? Quem disse que não pode fazer nada? Nós temos no mínimo que orar, nós temos que no mínimo nos interessar
Como é que nós podemos ver os necessitados, às vezes passando na frente do nosso nariz, e nós com a carteira cheia, recheada, não podemos tirar algo que possa suprir a necessidade de alguém? Como que nós podemos ter uma atitude dessa? Uma atitude dessa nos exemplos bíblicos é comum, é lá fora. Mas será que nós aqui dentro não estamos tomados do que os outros acham, do que os outros pensam, que os outros imaginam, e nós já estamos sossegados dentro daquilo que nós estamos fazendo? Para encerrar, quero que você volte para Mateus 25, 41, diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos vós de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não é para nós, não é para nenhum homem o inferno, é para o diabo e seus anjos. E o 42 diz o motivo por que eles foram serem parceiros do capeta e dos seus anjos: porque tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro ou forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O peso de Deus, amado, não é em cima daquilo que a gente sabe. O peso de Deus é em cima daquilo que a gente não faz. E eu, pegando uma parte da missão Portas Abertas, eu vejo a igreja perseguida, passando por todas as limitações. E o Paulo Romero, pastor da Igreja Batista Cristã da Trindade de São Paulo, ele escreve uma coisa tremenda aqui, quando diz: a indiferença é um sentimento antigo. Não faz nenhum sentido o estilo de vida luxuoso de tantos líderes religiosos, em contraste com aqueles que vivem em prisões e em circunstâncias subhumanas por causa do Evangelho. Se nossa igreja e o nosso tempo é abundante, é porque Deus tem um propósito para que abençoemos outros. Não temos outro propósito. A Bíblia diz que não é para a gente juntar dinheiro nessa terra, onde a traça corrói e os ladrões minam e roubam. Mas eu amo prestar contas para essa igreja, para que você possa ver o quanto em missões nós temos feito. E não é porque somos extraordinários, nós estamos começando a fazer alguma coisa. Ainda precisamos melhorar muito. Eu ficaria extremamente feliz quando eu tivesse 30 mil para investir por mês em missões. Aí eu digo: agora nós chegamos no nível. Ainda estamos longe, mas já estivemos bem pior. Estivemos escorados enquanto o nosso Pepe capengava. Hoje nós temos 14 mil na poupança. Você sabe o que é isso? Não é saldo bancário, é poupança. Isso é para você ver que nós temos 13º, nós temos férias, nós tratamos bem os nossos funcionários e podemos fazer muito mais ainda como igreja. É para nós termos noção que nós podemos fazer mais, mas também não é só para nós fazer dentro do nosso mundinho. E eu concordo quando ele diz: não faz sentido uma igreja estilosa, rica, pomposa, enquanto nós sabemos que nós temos irmãos nossos que se reúnem 3 horas da madrugada, porque eles não têm condição de se reunir 1h10 ou mais cedo, porque eles serão presos, eles estarão condenados, eles vão apanhar. E às vezes a gente fica pensando muito longe, mas o Portas Abertas desse mês trouxe para mim uma dor profunda. Irmãos, eu sou corintiano, e todo mundo sabe disso. Nós temos lá uma turma de corintiano na Bolívia. Mas nós temos mais de 20 evangélicos, pastores, e incluindo pastores brasileiros, presos na Colômbia, porque pregam o evangelho. Sabe o que aconteceu com eles? Fustigaram ele com varas. Eles foram levados à praça pública e foram espancados. Estão presos há mais de 4 meses. Suas famílias não têm nenhuma notícia, não tem nada, só sabe que eles estão lá. Nunca foi feito uma ação da igreja
consulado nem pensar, capaz de nem saber. Mas se não fosse a missão Portas Abertas, que seria desses? Que vai atrás, que levantou recursos, e que está levantando homens de Deus naquele país para defender a causa dos nossos irmãos. Irmãos, se você não sabia, a Colômbia está no 46º país em perseguição. Aonde está a Colômbia? Do outro lado do mundo, né? Quando está aqui pertinho de nós, irmão, o bicho está pegando, está chegando no nosso couro. Mas nós estamos pensando o quê? Deixa para lá, isso não faz parte, isso não me preocupa, isso não é problema meu. Não é, mas um dia vai ser. Como que nós hoje, com um país livre, que podemos fazer muito mais, o nosso coração não se dói com isso? Não faz sentido os muitos milhões que são investidos em catedrais, quando tantos não podem sequer se reunir. Os crentes brasileiros precisam despertar imediatamente para a realidade da igreja perseguida no mundo e lembrar-se daqueles que são maltratados pela causa de Jesus. Será que nós vamos dar uma de João sem braço e dizer que nós não temos nada a ver com essa história? Nós temos e podemos fazer muito mais. Nós temos o dever de fazer muito mais. Foi feito um despertamento via internet para ajudar as despesas de advogados. Durante 15 dias, na internet foi feito o apelo pela Portas Abertas. Sabe quantos reais foi levantado? R$ 921. A igreja está preocupada com o quê? A igreja está preocupada consigo mesmo. Está fazendo assim, ó. Aqueles 20 lá na Colômbia, deixa lá ele. Mas eles apanharam por Jesus. Será que eles não são dignos nem da nossa oração? Será que o nosso coração não se apieda de uma situação dessa? Amados, nós não podemos exercer os exemplos maus que a palavra de Deus diz para nós. Nós não somos tutores daqueles irmãos, nós somos conservos com eles. Nós não lavamos as mãos diante da injustiça, nós vamos apoiar isso financeiramente também. E eu desafio você, meu irmão, aqui no próximo domingo você possa trazer uma oferta para que nós possamos levantar, e possamos levantar sustento, para que eles possam sair daquela prisão, dignamente e honrados, porque não fizeram nada de errado, porque o único defeito deles foi proclamar o nome de Jesus, estender a maravilhosa obra de resgate. Sabe por que eles foram hostigados? Porque o feiticeiro da região pegou, porque aquela vila abraçou o evangelho. Porque muitos naquele lugar creram, e eles tiveram que ter ousadia suficiente para entrar naquele lugar e pregar um evangelho de transformação. Nós podemos fazer mais. Não podemos, irmãos? Nós podemos. Não podemos dar de braço, enquanto os nossos irmãos da igreja perseguida não têm nada além de uma cama maltrapilha e de uma botija de arroz, como é na Coreia do Norte. Nem alimentação digna tem. E se nós lembrarmos na nossa mente o que caiu na nossa mesa hoje, nós vamos nos envergonhar com o que os nossos irmãos têm passado. E hoje não teve nem festa, nem um churrasquinho, nada especial. Mas o que tem na nossa mesa hoje, o que caiu na nossa mesa hoje, o que os nossos filhos viraram o nariz não gostando da comida, se caísse na mesa dos nossos irmãos perseguidos na Coreia, na China, no Afeganistão, eles comeriam e lamberiam os beiços e diziam: nunca comemos uma comida tão saborosa. Nós precisamos acordar. Espero que não demoremos para tal fim, porque as provações do inferno, ela ainda vem sobre nós. Hebreus 13:3 diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus 13:3 é uma bênção, porque é um despertamento para a igreja verdadeira. Amém? O Espírito Santo nos desperte cada dia mais, pelo poder de Jesus.